aviso vocês que essa aula será gravada a partir de agora, então, a nossa aula, né? Ok? Gostaria também de dizer algumas palavras iniciais aqui para vocês, depois partimos para vocês falarem, né, das suas demandas, expectativas, né, dúvidas. Bom, a expectativa também é grande do curso, né? Nós temos trabalhado no sentido de divulgar, né, essa oportunidade de atuar nesse mercado, tecnicamente, né, do ponto de vista também dos contratos, do ponto de vista das transações, né? Eu tenho uma carreira, primeiro como consultor e depois como professor, pesquisador, né? Já estou mais no final da minha carreira como pesquisador, professor, né? Então estou numa transição aí que eu me dedico agora também a atuar nesse mercado, já visto as oportunidades que surgiram. Aprendi mais na prática também sobre realização de projetos, né, bastante, né, ultimamente, desenvolvendo projetos em parcerias, comercializando créditos de carbono, algo que também eu realizei concretamente, né? Então, desenvolvi projetos, vendi créditos, consegui, né, desenvolver muitas ações concretas e práticas, que é diferente das ações de uma universidade, onde você tem que, né, ensinar os alunos conhecem tecnicamente as coisas, né, tanto na graduação, no mestrado, no doutorado. Eu dou aula, continuo, né, com as minhas aulas, né, na graduação, na pós-graduação, né, na especialização também, mas a conotação é bem diferente. Agora que nós queremos fazer a ligação direta para o mercado, para a atuação profissional, seja com uma atuação nova, né, no campo de vocês, no campo de atuação de vocês, ou então com uma atividade a mais, né, que vocês podem visualizar a oportunidade de atuação. Então, é isso. E nós temos aqui uma boa expectativa, como eu disse para vocês, vários dos nossos ex-alunos, né, da turma 1 e da turma 2, nós tivemos dois lançamentos, né, de turmas ao longo desse ano. A primeira turma foi muito boa e a segunda foi praticamente o dobro, né, em termos de alcance. Então, nós temos tido uma trajetória bastante favorável nesse sentido, né, de trazer o conhecimento aos colegas, e eles, mais do que participar do curso, têm criado empresas novas para carbono, né? Criado novos negócios, né? Plataformas, projetos com os proprietários rurais, projetos com áreas florestais, projetos com energia solar. Então, a gente tem visto que os nossos colegas têm, mais do que aprendido os conceitos, as aplicações, né, dos nossos conhecimentos, têm transformado isso em negócios, né? Parcerias entre eles mesmos, né? Entre os nossos próprios colegas e comigo. Então, isso tem sido bastante bom, né? Nós estamos na terceira edição, né? Está trazendo bastante esclarecimento, né? Possibilidades de ganhos profissionais, ganhos financeiros, valorizar o nosso trabalho, né? É isso que nós precisamos muito, né, nas nossas diferentes áreas de atuação, né? Ganhos para a prática dos nossos negócios, nossas atividades profissionais em várias áreas, várias categorias, seja nas energias, nos resíduos, nas atividades florestais, do agro, entre outros, né? Então, uma expectativa nessa nova turma é a mesma e ainda maior, né? A mesma no sentido de trazer o conhecimento aplicado, né, concretamente, que vocês possam atuar, trabalhar com isso. Quem já trabalha, ampliar um pouco mais, né, os seus conhecimentos, as possibilidades de atuação. Lembrando também que hoje termina esse lote promocional, né, de inscrições, e nós vamos, aí a partir de amanhã, ter uma nova modalidade de inscrição, sem esse benefício de hoje, né? Então, hoje é o dia para o desconto especial. Ok, então lembrando disso. Gostaria também de dizer para vocês, né, que além das nossas aulas, do nosso curso, a gente tem trazido muitos links, né, para o mercado de carbono, né? Sempre os investidores me procuram, né? Investidores tanto do Brasil quanto de fora do Brasil, para aplicarem projetos, para aplicar esses recursos financeiros disponíveis, né, em várias empresas, hoje desde bancos, né, Banco do Brasil, Itaú, né, o setor do proteína animal,
setor de mineração, vários setores estão criando, né, carteiras de carbono, mesas de carbono, né? Então, esses investimentos daqui de fora, eu tenho uma ligação forte com uma empresa inglesa também, trazendo esses investimentos para o Brasil. A gente tem viabilizado isso, né? Então, essa é outro ponto assim, importante do nosso curso, não só, né, conhecimentos, possibilidades, mas algo mais concreto, né? E a gente tem sido procurado constantemente aí por empresas do Brasil e de fora do Brasil buscando profissionais que queiram atuar nesse mercado. Eu já indiquei, né, alguns colegas para fazer inventários de emissões, projetos de crédito de carbono, como eu não tenho possibilidade de fazer, né, eu indico os colegas. Até eu estava em Rondônia, né, eu voltei hoje de manhã, e encontrei um colega lá da turma, né, da turma 2, o Alê, é um colega lá de São Paulo que está desenvolvendo um projeto lá na Amazônia. E agora eu já vou indicar ele também para fazer alguns projetos a mais que nós não temos possibilidade de fazer, ele tem uma expertise para isso. Então, eu tenho constantemente criado oportunidades aí, né, para prestação de serviços nessa área. Então, nós precisamos de mais massa crítica, mais profissionais. Nós não temos gente habilitada que conheça do assunto com profundidade para atuar. Então, vocês, né, têm essas possibilidades aí com o nosso curso. Ok? Essas são as palavras iniciais. Tá? Eu gostaria agora de abrir, né, as colocações de vocês, as perguntas, as dúvidas, e a gente vai respeitar a seguinte forma, né, organizada aqui de participação. Por favor, levantem a mãozinha ali no nosso na nossa aba ali que permite você se inscrever, né, para que a gente possa organizar as perguntas e trazer as respostas numa ordem sequencial, né, respeitando aí quem se inscreve antes, tá bem? Quem tiver perguntas, pode fazer até 3 perguntas, tá? Nos nossos aulas de suporte nós fazemos assim, também até 3 perguntas em conjunto, numa primeira fala, e depois, se tiver mais que 3 perguntas, né, que já é uma quantidade que representa aí um volume de informações às vezes expressivo, vocês podem daí reentrar, né, para fazer as perguntas além das primeiras que vocês fizeram, tá bem? Ok, então temos aí vários colegas, estou vendo aqui, né, o Alexandre Bezerra, tem o Paulo Henrique, o Aldenor, o André, o Avelino, o Dário, a Daniela, o Fabrício, o Felipe, o Henrique Amaral, quem mais? O João Geronasso, a Letícia, o Lucas, acho que é o Zéias, a Patrícia, tem a Priscila, o Ricardo, a Sandra, o Tiago, a Ivete. Não sei se eu não falei mais alguém aqui. O André Fabiano, Gustavo Santos, a Graziela, Felipe. Acho que são esses. Se tiver alguém que eu não citei, né, e que queira se apresentar, caso queira, né, fique à vontade. Mas vou deixar aqui agora a palavra para vocês, né? A gente tem 1 hora para conversar, né? Para tirar essas dúvidas. Então, no sentido de esclarecimentos, nesse período, vamos abrir a palavra a vocês. Primeiro é o Alexandre. Oi, Alexandre, tudo bem? Boa tarde, doutor Sanqueta, tudo bom? Obrigado aí por esse momento aí de comunicar aí com você. Meu nome é Alexandre, eu sou fundador e CEO da Amatiens. A Amatiens é uma startup localizada aqui em Belém, no Pará. A gente está desenvolvendo projetos agora de crédito de carbono junto com povos indígenas. E uma das perguntas, eu acho que foi feita até aqui agora no chat, acho que é Aldenor que fez a pergunta, é uma dessas, né? O povo indígena, para a gente poder certificar ali as terras deles. Tem algum documento especial que a FUNAI precise assinar? Você pode dar antecipar um pouco nessa parte, porque a gente está exatamente com a FUNAI aqui conversando, e eu tenho uma reunião amanhã com eles, e seria interessante eu já entender o que é esse documento, se você puder me antecipar. Isso é uma pergunta principal. A outra não é nem uma pergunta, é uma proposta. Esses financiamentos que você falou agora aí no começo do curso, né, desse momento aí, também são interessantes para a gente. Como eles têm muitas terras, eles vão precisar de muito recurso para poder trabalhar essas certificações.
Bom, são essas minhas duas perguntas rápidas. Ok, Alexandre, obrigado. Eu fico feliz de você estar, né, com essa empreitada, com essa iniciativa. Eu tenho me envolvido também com projetos em terras indígenas, né, em reservas extrativistas, outros tipos de comunidades também. O que você precisa fazer claro, você tem que ter o consentimento livre, prévio e informado, né, assim chamado, né, da comunidade. Você tem que ter isso. Então, esse é um documento bem importante. Tem modelo, inclusive, para isso, né? Se você for fazer no padrão da Verra, que é um dos principais plataformas, né, de registro de projetos, o padrão VCS-CCB, lá no caso da CCB, né, Clima, Comunidade e Biodiversidade, eles explicitam exatamente que você tem que fazer esse levantamento, né, que é o consentimento livre, prévio e informado. Tá? Esse é um ponto importante, que a comunidade seja consultada, tenha liberdade para se organizar, né? E aí eles têm que formalizar isso, que eles entendem que o projeto para eles traz benefícios, porque nós temos que demonstrar os benefícios às comunidades, né? Ok? No caso aqui da comunidade indígena. Esse é um ponto. Então tem que ter o consentimento livre, prévio e informado, e outro, um documento, né, da FUNAI, dizendo que ela concorda ou não, não tem nenhuma objeção, né, com relação ao projeto, tá? São essas duas coisas que você precisa. Com relação ao financiamento, de início, né? Depois precisa ter alguns documentos a mais, que você precisa ter, né? Eu tenho um checklist de projetos RED aqui, que eu vou passar para vocês também, vale para proprietários particulares e também para outros tipos de terras públicas. Né? Com relação aos financiamentos, sim, né? Eu tenho várias possibilidades de financiamento no Brasil e fora do Brasil. Então, conheço vários, até me procuro insistentemente, né, hoje, para desenvolver projetos. Muitas terras na Amazônia estão com problemas documentais, deve saber muito bem, né? Tem problemas de diversas naturezas, né? Então, fundiários ou legais, né, documentais, ou até mesmo, né, com óbices ambientais de alguma natureza, né, com algum tipo de problema com relação a isso. Então, eu diria, totalmente aberto essa possibilidade de investimentos. Eu posso sim, e tenho interesse, né, em te ajudar, e os demais colegas também nesse sentido, buscar financiamento. Para esses projetos, nós já temos um projeto indígena, né, registrado lá na Suruí, né, e temos um pipeline de projetos em terras indígenas, em outras terras aí, Brasil afora, principalmente na Amazônia. Então, acho que é uma boa... Fico feliz porque você está aí, né, com uma coisa bem concreta em mãos, né? Isso vai abrir, né, uma boa frente para você e para a sua empresa, enfim, para os colegas que vão atuar. E vai precisar fazer o inventário florestal, vai precisar fazer o diagnóstico social, vai precisar fazer o diagnóstico de biodiversidade, fauna e flora. Então, tudo isso vai abrir oportunidades, né? Além da própria geração de créditos, serviços atrelados ao registro do projeto. Ok? Bacana, professor. E só mais uma questão agora que me ocorreu. Como é que eu posso fazer contato com você para a gente entrar em detalhes sobre isso, sobre esse projeto, se você quiser? Então, você tem o canal de suporte, né? Pelo canal de suporte você pode fazer esse contato comigo. E também, se você entrar na turma do curso, aí você vai estar no grupo do WhatsApp, né? E além disso, você vai ter um atendimento de todas as suas perguntas por escrito, também nas aulas de suporte, que sempre são aos sábados, eventualmente à noite, né? Eu sempre falo fora do expediente. E também, caso você queira marcar comigo uma reunião específica, esse é um grande diferencial do curso, né? Eu fiz um curso recentemente aí, né? Viu fazendo curso também, que é bom para a gente continuar aprendendo. Era um curso gravado, simplesmente. Daí eu queria falar, perguntar algumas coisas, não tinha oportunidade. Não, se você quiser marcar comigo amanhã, a gente, né, arruma um horário, dá um jeito de encaixar na sua e na minha agenda, a gente conversa também sobre essas demandas, tá? Então, esse é o diferencial do curso, você consegue Bacana. uma relação mais pessoal, né? Individual, né? Para tirar suas dúvidas, ok? Eu acho que eu fui um dos primeiros a me inscrever, tá, professor? Só para saber, já estou inscrito, então eu procuro você lá pelo dentro do grupo. Já estou no grupo também. Um Ótimo, abraço, obrigado, tá. professor. Valeu por Até nada, mais. Alexandre. Até mais. Bom, muito bem. Assim também vão tirando dúvida dos demais colegas com as perguntas dos nossos participantes de hoje, né? A sequência agora do Paulo, né? O Paulo Henrique, por favor. Oi, Paulo, tudo bem? Alô? Oi, Opa, tá me ouvindo? te ouço. Tô. Aham. Tá me ouvindo? Sim. Então, boa tarde. Aqui em Manaus é
4 horas da tarde aqui, se não me engano, né? Falo de Manaus, Amazonas. Meu nome é Paulo Henrique, eu sou CEO e founder da Credit Carbon Manaus. Vocês podem até consultar aí no Instagram, internet, site, né? Então, a gente criamos aí uma empresa chamada Credit Carbon, gestão de ativos intangíveis, né? Então, é uma empresa que foi criada em 2021 com esse objetivo. Então, assim, só para falar um pouquinho de mim, para o senhor entender, professor Suqueta. Claro. Eu sou administrador financeiro e contador, né? E trabalhei por muitos anos na Secretaria de Políticas Fundiárias aqui no estado do Amazonas e pude aprender muito, né, com relação a essa situação fundiária, né, que é uma das maiores problemáticas na nossa região. E aí, depois que eu saí da secretaria, eu já tinha feito um curso pela FGV de gestão estratégica de carbono, virei especialista nisso, e a partir daí eu passei a montar a equipe, né? E nesse curso que eu fiz aí com o senhor, eu lembrei que o senhor falou lá que o primeiro passo é montar uma equipe qualificada, né? Então, vendo o potencial que o Amazonas tem de desenvolver esses projetos e a carência do mercado de ter empresas nesse nicho, me fez ir atrás, né? Eu também já fui professor universitário, dei aula de comércio exterior, gestão financeira, então eu abri muito a minha mente, né? Então, hoje eu estou montando uma equipe, a equipe está em construção e temos muitos projetos aí para 2023. Eu gostaria de convidar o senhor para participar desses projetos. Só para você ter ideia, a gente tem uma demanda hoje de um cliente que quer comprar mais de 500 mil hectares para fazer projetos de carbono. Então, é uma tarefa que já começou. A gente já está na fase agora de fazer análise fundiária, antes de mais nada, para não ter problema, para o projeto não encontrar nenhum obstáculo por etapa. Então, a gente está... nesse primeiro bloco, são 12 áreas. 12 áreas. Ali para o lado do sul do Amazonas, Nova Aripuanã, Borba, Lábrea, não sei se você já ouviu falar. Conheço então, muito bem essa região. Pronto. Então aqui, pergunta logo, né? Nossa pergunta e tal. Mas eu queria convidar o senhor e convidar qualquer participante aqui que esteja interessado em agregar conhecimento. A gente já vai iniciar um projeto do zero, do RED+, né? Desse. Uhum. E também temos um outro projeto também já em construção, que é a mobilidade, a transição energética dos ônibus coletivos a combustão para ônibus elétricos. Então, muitas prefeituras já estão fazendo essa transição energética, só que eu até brinco, muitas vezes eles desenvolvem software, mas não tem o hardware, para justamente completar. Então, eles falam muito de diminuição de poluentes, mas não fazem o projeto, não tem o projeto. Então, a gente já tem esse projeto, já estamos costurando aqui com o prefeito de Manaus, Davi Almeida, essa viabilidade, porque já foi adquirido 10 ônibus elétricos aqui para a frota, e a gente está estudando e estamos fazendo aqui algumas construções com uma área política, né, com alguns deputados federais e senadores nessa tendência aí da transição energética. Então, assim, tem muita coisa aqui para Manaus para trabalhar, e eu não tenho muita pergunta, porque, na verdade, eu vou fazer pergunta mais específica lá na frente, tá, professor? Tranquilo. Mas só quero deixar aqui um convite e dê uma olhada na nossa página lá, nossa internet, lá no site, e vou entender melhor nosso trabalho. Tá bom? Obrigado, professor. Tá bom, obrigado, viu, Paulo? Ok, estamos em sintonia aí, que se precisar também me coloca à disposição. Bom, na sequência, então, vamos dar oportunidade ao nosso colega André. Oi, André, tudo bom contigo? Tudo bom, professor? Você está conseguindo me ouvir? Ouço sim, perfeitamente. Boa tarde a todos. Você tentar ser bem direto aqui, objetivo. O meu interesse nesse curso é em fazer projetos para pequenas empresas, no caso, a minha empresa. Eu sou diretor de uma empresa, trabalho com importação de ferramentas da China, também da Índia, mas o meu interesse é acompanhando a tendência mundial de fazer projeto para a minha empresa, para os meus produtos serem carbono testados como carbono free, ok? Certo. Então, esse é o interesse que eu já tinha há bastante tempo, mas a minha grande dúvida, e o motivo de eu ter me inscrito nesse seu curso, é como viabilizar
esse projeto para empresas de pequeno porte, que assim, eu estou falando aqui, a minha empresa fica no Ceará, tá? No estado do Ceará, não estou no Amazonas, Rondônia, Acre. Essa região tem o potencial de você desenvolver projetos de reflorestamento, de áreas de preservação, é muito mais fácil. Então, o meu interesse é desenvolver projetos para pequenas empresas, fazer um suporte, dar um suporte para esses pequenos que possam querer também colocar seus produtos, taxar e entrar nesse mundo, quer dizer, um mundo globalizado, tentar salvar, geralmente fazer sua parte para ajudar o planeta em reduzir essas emissões de carbono, né? Então, essa seria a minha grande dúvida e o motivo de eu estar querendo saber se a gente consegue viabilizar pequenas empresas a fazer esses atestados de carbono free e também gerar e vender carbono, se você conseguir reduzir, ter alguns créditos de carbono, e como vender nesse mercado pequeno, nesse mercado eu não falo do mercado que é o internacional, mas o nosso mercado local, o mercado daquele produtor voluntário, tá? Certo. Obrigado. Não, perfeito, André. Obrigado. É bom saber que você está com essa iniciativa também, e a nossa intenção no curso também, além de, digamos, de acessar o mercado internacional, que é um enfoque maior do curso, obviamente, também nós temos tratado aqui do mercado brasileiro de crédito de carbono, que foi criado aí, né, pelo decreto 11.075, na verdade, concretamente será criado a partir da aprovação do projeto de lei 412, né, que está no Senado Federal. Então, eu acredito que 2023 em diante, a gente vai ter uma enorme oportunidade aí de desenvolver projetos com esse perfil que você citou. Já tem iniciativas, né? Já tem normas, inclusive a ABNT, né? As ANBRs para a pegada de carbono, né? Para carbono neutro, carbono free, né? Então, nós temos feito parcerias com empresas, com organizações também no sentido, né, de dar, né, essa informação formal ao mercado, aos consumidores, na cadeia de valor, de que esses produtos são de origem carbono neutro, carbono free. Então, tudo que você precisar também, todas as tuas dúvidas, se no curso tiver alguma dificuldade de esclarecer, você fale comigo, a gente conversa, a gente vai poder te dar todo o suporte necessário para que você possa empreender. Não sei se você fazer uma plataforma, você fazer para os teus clientes, para a tua cadeia de valor, né, um sistema de compra e venda de créditos, mas antes de mais nada, né, de quantificação, né, disso, né, porque você tem as emissões Sim. E as evitações, né? Então, pode falar comigo que mesmo que o curso não te dê, assim, não te esclareça algumas questões que você tem, fala comigo que eu te esclareço. Essa é a ideia, tá? Que vocês possam também tirar suas dúvidas comigo e eu posso ajudá-los. Então é viável eu conseguir fazer para empresas de pequeno porte? Com certeza, certo? Tem vários, né? Você pode fazer, né, tanto projetos agrupados com vários pequenos, sim, ou você pode fazer pequenos e você ser o centralizador disso, tá? Então não há nenhum problema. É possível sim, tem sido feito isso, ok? Perfeito. Obrigado. Ok, André. Por nada. Ok, temos a inscrição agora do João Gironasso. Oi, João, tudo bom? Boa tarde, professor. Boa tarde, colegas. Tudo bem? Me escutam? Sim, escutamos. Ah, legal. Então tá, vou ser bem breve aqui, tentar ser bem objetivo na minha pergunta. Eu trabalho com gestão ambiental e industrial e também tenho uma empresa de consultoria ambiental genérica para licenciamentos, onde a gente atua com estudos gerais, fauna, flora, estudo de controle ambiental, enfim, e tem uma sinergia bastante grande com o tema, claro, de mercado de carbono. Me interessei e tenho enfim, sou de Curitiba também, conheço o doutor de outros contatos, mas a minha pergunta, Sanqueta, seria a respeito de se a viabilidade de você estar aplicando projetos de carbono para projetos que já têm um requisito legal atrelado, por exemplo, recuperação de áreas por conta de mineração, por atividades de mineração, ou se eu tenho um empreendimento de geração hidrelétrica, onde eu preciso recuperar vastas áreas, eu tenho um cálculo específico para ampliar minha APP do meu reservatório. Então, é algo que o empreendedor, a gente tem alguns casos nesse sentido. Como que o mercado de carbono vê, ou toda essa ferramenta, ela enxerga essa dupla atribuição dessas áreas, que é para você cumprir com um requisito legal, mas você poderia também estar recuperando uma área por um motivo específico e aplicar essas áreas para o mercado de carbono também?
Sim, João, acho que eu te conheço, né? Você teve uma participação aqui num trabalho conosco, né? Há um tempo atrás, né? Acredito que sim. Do inventário lá de Curitiba, né? Do inventário de Sim, emissões de Curitiba, sim. né? Esse foi o meu irmão, o Ah, Guilherme foi teu Augusto. irmão! Ah, foi o Gui. Isso, meu irmão Ah, mais novo. tá. Eu acho que Ele aí tá certo. Você é filho do Gilson? Isso, exato. Então tá bom. Ótimo. Então eu vou falar com ele essa semana. É um grande empresário, também um grande colega nosso. Tá. Então realmente foi o Guilherme que trabalhou, né? Mas eu associei você logo de cara. Tá bom. Ok. Ótimo. Bom, é o seguinte, sabe, João? Tem uma decisão 19, se não me engano, de Milão, que diz que se a lei não é suficiente para viabilizar algum projeto na área de carbono, o mercado deve fazê-lo. Então, hoje mesmo, temos vários projetos que, em tese, deveriam ser cumpridos pela força do marco regulatório, e que não o são por alguma razão, tem algum empecilho, alguma barreira cultural, tecnológica, financeira, enfim, de alguma regulatória mesmo, e esses projetos podem sim ser alvo de projetos de crédito de carbono. O caso mais típico é a recuperação de áreas de preservação permanente. Esse é o caso mais clássico. Tá? Então, áreas de reserva legal, preservação permanente, essas áreas de reflorestamento, sim, podem ser, sim, alvo de projeto de crédito de carbono, seja em mineração ou seja em qualquer outra atividade econômica. Então, não há problema. Inclusive, eu palestrei semana passada no Simpósio Nacional de Recuperação de Áreas Degradadas e tive muitas perguntas com relação à mineração. E aí eu esclareci isso também, que esse é um ponto que pode sim se alavancar projetos de crédito, mas não há nenhum tipo de conflito com relação a isso, tá? Legal. Isso é importante porque, bom, força da lei, o pessoal tem que fazer essa recuperação, porque não aplicar, talvez, né, para Sim, os algum mecanismos do ganho ali, mercado, né? Uhum. né? Agora, uma segunda pergunta, professor, se me permite, eu assisti às aulas essa semana e você comentou numa possível, não limitação, mas o requisito desses projetos, que seria o tamanho das áreas, né? A gente tem um tamanho base, vamos dizer assim, para estar aplicando, principalmente em RED ali, né, e recuperação de áreas. O RED é o seguinte, né? É conservação de florestas nativas. RDD é conservação de mata nativa. Tá? Certo. Então você pode aplicar tanto para a Amazônia, Cerrado, eventualmente para Caatinga, um pouco para o Pantanal também tem potencial. Eu diria que para a Mata Atlântica, a RED é mais inacessível. Por quê? Porque já não temos uma taxa de desmatamento nos últimos 10 a 15 anos, tem que considerar. As taxas de desmatamento não são muito expressivas na Mata Atlântica nos últimos 15 anos, que seja. Então, eu diria para a RED é mais inacessível, né, por conta dessa taxa histórica de desmatamento. Para os outros biomas que eu citei, particularmente a Amazônia, é o melhor ambiente, melhor condição, melhor cenário. Normalmente as áreas são grandes. O que eu tenho analisado dos projetos que já foram submetidos, estudando um pouco a viabilidade econômica, o fluxo de caixa desses projetos, na ordem de 20 mil hectares. Mas pode ser que com 10 mil, com 12 mil, com 15 mil se viabilize também. Depende da localização da área. Então, são áreas grandes. Para reflorestamento, a ARR, que se chama Forestation Revegetation, essas áreas podem ser acima de 1.000, normalmente. Ah, mas eu não tenho 1.000, eu tenho 200. Então, você pode juntar com outros interessados em fazer um projeto agrupado. Então, isso é possível também. Então, eu diria que depende. Para o mercado internacional, isso, sabe, João? Uhum. Para o mercado internacional. Mas o mercado brasileiro está sendo criado, né? Você deve ter acompanhado o lançamento aí do próprio 2 editais dos chamadas públicas do BNDES. Então, está acontecendo demandas para outros tipos de projetos aqui no mercado brasileiro. Algumas empresas, inclusive de colegas nossos, têm empresas para fazer compensações voluntárias de empresas que querem fazê-lo aqui no próprio mercado. Então, você pode fazer com sistemas agroflorestais, com 20 hectares, com 12 hectares, com 40 hectares. Então, tem colegas que se especializaram nisso, sabe? Em fazer pequenas compensações. Então, o mercado de crédito de carbono extrapola o mercado internacional, que é mais requerente em área, em dimensão. Então, você pode ter desde pequenos reflorestamentos, né, até áreas bastante grandes. A questão sempre é analisar, fazer o fluxo de caixa, ver todos os requisitos técnicos e econômicos para ver, como todo projeto, um projeto de crédito de carbono tem que ser economicamente viável, correto? Então, da mesma forma. Mas eu diria que hoje tem espaço para fazer desde microprojetos até super projetos.
Então, hoje há espaço. E o mercado brasileiro só está começando, né? Ele está recém-iniciando, portanto, eu diria que essa questão da escala deve ser superada com muito mais facilidade nos próximos passos. Legal, obrigado, respondido. Obrigadão, professor. Por nada, João. Ok, vamos dar sequência, então, às oportunidades aqui para os nossos colegas se expressar também. Agora, o Aldenor. Oi, Aldenor, tudo certo contigo? Tudo certo, boa tarde. Boa tarde. Doutor, eu já fiz aí uma pequena provocação. A câmera está ligada, deixa eu ver aqui também. Mas, só respondendo aí ao colega aí de Belém, eu sou indígena, viu, doutor? Opa! E estamos desenvolvendo alguns projetos aqui no Amazonas pela empresa Green Forest Carbon. Já desenvolvemos 2 projetos em áreas particulares e agora estamos partindo para áreas indígenas, né? Aproveitando aí o conhecimento que temos sobre a questão indígena. Mas aí, o colega perguntou aí sobre alguns documentos. Certamente aí que vão perguntar para ele como que foi o procedimento que eles adotaram para entrar na terra indígena, porque segundo a instrução normativa da FUNAI, mesmo que tenha a anuência da comunidade, precisa passar por aquele procedimento, né, para adentrar nas terras indígenas, em que somente o presidente da FUNAI autoriza. Mas a minha pergunta específica, doutor, é que eu não vi na ementa do curso, apesar de ter aí o passo a passo, mas há alguma, digamos assim, alguma coisa introdutória sobre os padrões VCS e o CCB do Verra? Eu sei que o Verra não está embutido no seu curso, mas há essa possibilidade, se eu tenho esse domínio de dar uma orientação para uma equipe? Quais seriam as dúvidas, particularmente, que você tem? Eu vou falar muito de Verra, vou falar muito de VCS, vou falar muito de CCB, vou falar bastante de projetos FRED, então vou muito sobre Verra. Então tranquilo, Então ótimo, né? Então fique sossegado, então nós vamos nos encontrar no curso, então, com certeza, tá bom? Claro. Não, perfeito, Aldenor. Tranquilamente, então, que especificamente eu estou muito, digamos assim, imbuído de dar essa pegada mais específica aí no CCB, né? Claro. Eu já sou responsável pela parte da salvaguarda dos projetos, né? Porque esse contato de fazer o processo de consulta dialogando com os parentes indígenas torna-se um pouco mais, digamos assim, mais acessível, já que eu sou indígena. Mas aí essa parte do CCB também diz muito para que o projeto, de repente, ganhe aí 1, 2, 3 ouros, né? Quem sabe? Isso aí certamente vai dar uma ajuda, né? Exatamente. Os projetos que têm Golden Level têm uma valorização aí, né, de 20%, 30% até mais no mercado. Então, esses projetos que valorizam as questões de comunidades, né, e também de biodiversidade, têm uma valorização muito boa no preço. Nessa da Resex Rio Preto Jacundá, por exemplo, foi vendido, ela tem padrão Golden Level na comunidade, né? Ele foi vendido a $20 a tonelada recentemente, 150 mil créditos. Então, a gente tem visto a valorização. E o mercado lá fora, como eu tenho contato direto com a Europa, né, eles buscam, né, CCB. Primeira coisa que eu me pergunto, tem CCB? Ok, então temos interesse. Não tem CCB? Já não interesse, pode ser, como pode não ser, vamos ter que ver. Mas bacana, bom saber aí da tua iniciativa, Aldenor, e vamos conversando aqui. O que você precisar do curso, acho que você vai... Você falou da Reserva Jacundá, o professor Rogério, que fez lá os estudos, ele que também... Saiu um pouco cortado para nós os estudos aqui. Nós nos veremos a satisfação ainda. Tá bom, então, Aldenor. Mantemos contato. Obrigado. Com certeza. Bom, tem aqui a inscrição do Henrique. Oi, Henrique. Tudo certo aí? Tá. Oi, Henrique, nós não estamos te ouvindo. Você pode ligar o Melhorou? Opa, agora sim. Agora sim. Bom, primeiramente, boa tarde a todos. Boa tarde, professor. Prazer em conhecê-lo, né? Porque já tratamos um pouquinho de alguns assuntos aí via Instagram. Queria agradecer a sua paciência e a sua atenção comigo também. Imagina. Professor, também procurando ser bastante objetivo para a gente ganhar tempo nisso, eu queria ver com o senhor o seguinte aspecto. Hoje, o mercado de carbono ele é demandado, por exemplo, por empresas internacionais procurando o senhor para que o senhor
vá atrás de projetos para que o senhor viabilize alguma coisa para eles e assim, possibilitando a comercialização. Ou hoje dá para falar que tanto empresas procuram o senhor para fazer os projetos, como proprietários, vamos supor, procuram o senhor para dizer assim, olha, doutor, eu quero fazer um projeto e com esse projeto oferecer para a comunidade internacional para comercializar. O senhor pode nos dar um balanço a respeito disso? Perfeito, claro, Henrique. Olha, Henrique, eu tenho sido procurado aqui, né? Eu ainda tenho os meus vínculos, né, profissionais, então eu só faço dentro do limite do meu tempo adicional que me é permitido legalmente, mas dentro do meu tempo, das minhas 480 horas que eu tenho direito de atuar fora das 4 linhas aqui da minha atividade de pesquisador, né, eu tenho sido procurado por proprietários que têm áreas, querem vender as áreas, ou querem fazer projetos de crédito de carbono e não têm recursos financeiros para tal. Eu tenho contato com empresas lá fora que trazem recursos e encampam um projeto, dão 70%, por exemplo, para o proprietário e ficam com 30% para cobrir os seus custos e poder também viabilizar o projeto, né? Ter um retorno financeiro no projeto. Sou procurado por empresas de fora que querem comprar créditos de carbono do Brasil, já efetivei negócios assim também. Tem o contrário, gente que aqui do Brasil quer vender créditos de carbono lá fora, eles não sabem o canal. Tenho sido procurado por empresas brasileiras que querem investir agora em aquisição de áreas, em desenvolvimento de projetos. Então, eu diria assim, tem uma miríade de possibilidades, não é só uma ou outra. O que tem acontecido bastante agora, ultimamente, é a busca de áreas aptas a projetos RED, mas também poderia ser energia, poderia ser... Eu tenho sido procurado por empresas de reciclagem, por empresas do setor energético, né? Então, não só na área florestal, empresas de fertilizantes que querem desenvolver projetos de crédito de carbono, agricultura de regenerativa. Então, as opções são muito variadas e muito boas, muito amplas. Se eu tivesse mais tempo e tudo mais, eu diria que, né, eu teria muitos e muitos projetos para fazer a gestão. Mas hoje, claro, dentro da minha possibilidade, eu prefiro, né, transmitir para que vocês se tornem, né, para que vocês se tornem esses agentes no mercado. A minha ideia do curso é exatamente essa, porque realmente eu não tenho condição de fazê-lo. Portanto, as oportunidades, todas essas que você mencionou e mais outras tantas que eu cogitei aqui, são, né, plenamente abertas. Tem todas as frentes, né? Muitas possibilidades de atuar. Inclusive, né, com desenvolvimento de tecnologias, por exemplo, né, prestação de serviços. Alguns podem desenvolver, digamos, consultoria para fazer o levantamento junto às comunidades, né, o diagnóstico social. Ou então desenvolver uma ferramenta aplicativa, né, informatizada para gerenciamento de compra e venda de crédito de carbono. Um dos colegas do curso, na primeira turma, fez isso. Então, tem muitas frentes, né, de atuação profissional. Perfeito. Professor, uma última e segunda pergunta. A respeito, sim, da custificação. Por exemplo, se uma empresa de fora procura o senhor para fazer o projeto, a empresa custeia o senhor ou essa pessoa que o senhor indica para fazer o projeto até entregar a viabilidade econômica para essa empresa externa, por exemplo, comprar esse crédito de carbono? O proprietário, por exemplo, aqui, o brasileiro que procura o senhor para, eu quero vender crédito de carbono, quero fazer um projeto. Obrigatoriamente, ele lhe custeia, ou custeia o pessoal que o senhor indica? O senhor pode dar uma dimensão a respeito desses custos aí? Claro. Olha, Henrique, é o seguinte, tem prestação de serviço, mesmo você define, eu já fiz projetos assim, né, que é pago por hora. Você define, olha, eu preciso de 300 horas para fazer tal atividade, minha hora técnica é tanto, né, e faço a consultoria. Esse é um modelo mais tradicional. O modelo que tem sido mais agora comum, principalmente para as áreas florestais no norte do Brasil, é o modelo de entrar no negócio, né? Eu não posso ser sócio, mas tem colegas meus que estão entrando como sócios. Aí, né, eles fazem lá um serviço, determinado serviço, que é custeado por essa empresa que quer investir no projeto, paga lá a elaboração do projeto, né? Elabora seu projeto, e além disso, esse profissional pode ter um percentual dos créditos, 5%, 10% dos créditos, e ele vai cobrar menos, mas vai participar do negócio. Tem muita gente fazendo isso. Os profissionais têm feito mais esse modelo, porque aí você tem um grande projeto durante 30 anos que você vai ter uma lucratividade, vai ter uma rentabilidade, né,
e vai fazer parte da equipe, né? Porque às vezes você só faz a consultoria e a empresa fica assim, terminou, mas não estão tão comprometido com o projeto. Então se busca muito hoje esse modelo de parceria, modelo híbrido, tá? Mas sim, claro, ninguém vai trabalhar, né, de graça, vai ter que, né, remunerar o seu serviço, seja como consultor, né, de uma maneira mais, assim, um pouco mais expressiva em termos de volume de recurso financeiro, ou então participando um pouco menos nas suas horas técnicas e sendo um sócio do projeto. Esse segundo modelo é o mais usual hoje, mas depende caso a caso. Eu diria que tem as duas possibilidades, tanto prestar serviços, que são custeados pelos proprietários ou pelos interessados em aplicar e investir no projeto, ou então até mesmo essa modalidade de sociedade que eu acho bastante boa. Se eu tivesse 100% livre no mercado, eu mergulharia de cabeça nesse segundo modelo. Mas, claro, tem minhas restrições ainda, não posso fazê-lo. Mas eu tenho indicado vários colegas para fazer isso. Tá bom. Muito obrigado. Por nada. Ok. Tem uma pergunta aqui no chat do Marcos, né? Eu acho que o Marcos não está podendo usar o seu áudio, né? Então, eu vou colocar aqui a pergunta dele. Acho que para vocês verem também no chat, vocês podem... ele diz assim, o que podemos esperar de crédito de carbono no bioma Caatinga? Bom, a Caatinga ela tem menos quantidade de carbono estocado, né, na sua vegetação do que o bioma Amazônia, evidentemente. O Cerrado fica no meio do caminho, né? Eu diria, inclusive estou participando com esse colega lá de São Paulo, né, de um estudo de viabilidade no projeto de crédito de carbono na Caatinga, tá? De 1.600 hectares, agora não me recordo, mas é próximo disso. Então, eu diria para você que esses projetos na Caatinga têm um potencial, principalmente se você tiver uma autorização de supressão florestal, porque aí você entra numa abordagem chamada APD, que é Avoided Planned Deforestation, que você consegue obter mais créditos de carbono e antecipar esses créditos de carbono. Se você não tiver essa autorização, você tem que entrar na abordagem AUD, que é Avoided Unplanned Deforestation, e aí depende muito da taxa histórica de desmatamento naquela região. Eu sei que na Caatinga, eu também já fui em todos os estados, né, do Nordeste, a gente sabe, né, bom, tem vários biomas no Nordeste, não é só Caatinga, né, que tem um potencial razoável e tem muito desmatamento ainda, né? Então, eu diria que tem que estudar, né? Depende muito da área, do tamanho da área, depende também da inserção, onde está essa área, né? E depende de alguns fatores relacionados ao tipo de vegetação, porque Caatinga, né, tem várias formações fitofisionômicas, então depende um pouco disso. Mas eu diria que tem potencial, sim, nós estamos estudando uma área em particular, e áreas acima de acima de 1.000 hectares, eu acho que poderiam ser viáveis. Talvez 200 hectares, eu já não sei se daria, teria que fazer os cálculos, tá? Mas talvez para o mercado brasileiro, para fazer compensação de emissões, um mercado que não é o internacional, qualquer área daria. Aí você vai fazer compensação de emissões de empresas que querem voluntariamente fazê-la. Aí você não precisa ter essa questão de escala, porque você não vai gastar muito dinheiro em registrar o projeto. Essa questão de escala está muito atrelada, né, o custo fixo que você tem para registrar e validar e verificar os projetos no mercado internacional, que são altos ainda. Por isso, as escalas são tecnicamente viáveis, né, técnica e economicamente viáveis para áreas maiores. Mas eu diria, para esse mercado brasileiro, esse mercado mais do varejo, qualquer área é possível, não há problema nenhum. Só que daí você tem que fazer, digamos, uma conexão com o comprador. Porque no mercado internacional tem uma plataforma que você compra e vende sem ter que fazer essas conexões diretas, né? Então você tem mercado garantido, né? Já esse mercado mais do varejo, aí você tem que garimpar, né? A gente tem também contatos com esse varejo, né, que podem ser possíveis viabilizar para áreas menores. Ok, Marcos? Acho que é isso, né? Tá bom? Ok. Vamos na sequência aqui. Agora vamos abrir a palavra ao Lucas Abrão. Tudo bem, Lucas? Olá, professor, todos os colegas, boa tarde. Eu sou Lucas Abrão, do Amapá, e esse nosso background amapaense me trouxe algumas dúvidas que eu acho que a sua resposta pode ser decisiva aí para a gente apostar e emprestar esse serviço. O Amapá, ele é o estado mais preservado da federação, né? A gente tem 70% de área preservada. Mas isso nos impõe uma taxa de desmatamento baixa. O senhor acha que isso isso deixaria menos valorizado o crédito de carbono, os projetos
que forem construídos no Amapá? Essa era a primeira pergunta. Porque grande parte da nossa área preservada no Amapá já é ou área de preservação permanente, né, ou área de preservação com uso sustentável, né, uma boa parte desses 70%. Segunda pergunta que eu queria lhe fazer é se nas áreas de cerrado a gente pode fazer projeto com a reserva legal, né, se o que já é destinado como reserva legal pode ser feito um projeto nessa área, porque aí eu acho que a gente começa também a ter uma possibilidade de expandir, né? E também lhe perguntar, aí para encerrar, mesmo sendo já áreas de preservação, só acho que a gente consegue encarar projetos de crédito de carbono e como que seria, né? E aí teria que ser através do governo do estado. Como é que seria essa relação no caso da nossa possível prestação de serviço para eles, né? Eu acredito que mais ou menos essas perguntas que tocam bem a nossa conjuntura aí amapaense, que a gente tem 14 milhões de hectares, 70% já muito bem delimitado como área de preservação. Então, nos resta aí 30% para a gente... Aí eu queria entender como é que a gente poderia fazer isso. Sim. Os projetos de REDD, né, de conservação florestal, eles podem ser, né, desenvolvidos tanto em áreas privadas quanto em áreas públicas. Existem algumas situações específicas em áreas públicas que precisam ser respeitadas. Eu citei o caso aqui da Resex Rio Preto Jacundá, em Rondônia, né, que eu tenho já um conhecimento. Em outras, foi citado aqui que é o caso de terras indígenas e até mesmo outros tipos de unidades de conservação. Então, é possível, sim, tanto em áreas públicas quanto em áreas privadas, respeitando as questões, né, regulatórias das áreas de preservação permanente e reserva legal. Mas os projetos de crédito de carbono não são feitos só na reserva legal, só na preservação permanente, ou nas áreas excludentes, né, a essas áreas. É no todo, né? Se você tem 100 mil hectares, é nos 100 mil hectares. Não importa se é APP, se é reserva legal, etc. Então, isso não influi para o mercado internacional hoje, principalmente padrões da Verra-VCS, né, CCB. Então, tem projetos que é para a área toda, não é só para a parte que é livre de reserva legal, né? No caso do bioma Amazônia, né, 20% seria aquilo que é permitido o uso, o restante é reserva legal e áreas protegidas pelo marco regulatório, né, pela lei. Então, eu diria, né, que pode ser na área toda, né? Em áreas protegidas de desenvolvimento sustentável, seja que não são de proteção integral, ainda um pouco mais acessível, né? Áreas de proteção integral tem algumas questões que precisam ser antes negociadas com o Estado. Esse caso da Resex, lá em Rondônia, que eu citei, a terra é do governo do Estado, mas tem, digamos, o direito de uso é da comunidade. Então, a comunidade desenvolve o projeto. Inclusive, lá tem concessão para manejo florestal, né? E tem várias atividades em conjunto. Bom, então, pode ser feito nessas áreas. Realmente, de fato, a sua primeira pergunta, né, leva a uma reflexão. No Amapá, eu já estive algumas vezes no Amapá, né? As taxas de desmatamento são menores, são inferiores, né, a outros estados, por exemplo, ao Acre, ou a Rondônia, né, sul do Pará, etc. Bom, Pará de uma forma geral, outros estados da Amazônia Legal. As áreas mais bem protegidas, evidentemente, são o Amapá e boa parte do Amazonas, o norte do Amazonas, né? Então, essas áreas têm taxas históricas de desmatamento menores. Mas geram crédito de carbono pela escala. Digamos, se tiver uma área grande, mesmo que ele não gere tantos créditos de carbono por unidade de área, ele vai gerar crédito de carbono pela escala. Então, você tendo uma área grande, os custos, como os custos fixos são mais ou menos os mesmos, uma área de 100 mil hectares com uma área de 1 milhão de hectares, então, eu diria, viabiliza-se, né, para áreas grandes, mesmo com uma taxa histórica de desmatamento baixa. Tá? Isso é bem provável, né, que se viabilize. Tem que fazer o cálculo, né? Não dá para, assim, já de antemão dizer é viável. Tem que fazer o cálculo, mas eu diria, aponta um indicativo forte que para uma área grande, né, seja viável. Tá? Com relação ao cerrado, né, sim, aplica-se a mesma lógica, né, dos projetos na Amazônia, não há diferença, inclusive tem projetos assim de desmatamento evitado no Cerrado, só que tem uma coisa,
gera um pouco menos crédito, porque o Cerrado tem menos unidade, né, carbono por unidade de área. Então, você tem lá no bioma Amazônia 600 toneladas de CO2 equivalente por hectare, né? No caso do bioma Cerrado, você vai ter 250, 300, você vai ter metade disso, às vezes até menos, dependendo do tipo de cerrado. Até porque cerrado existem vários tipos de cerrado, desde o Campo Limpo até o Cerradão, que é já uma floresta, né? Praticamente uma formação florestal. Então, sim, depende também dos fatores escala, do fator taxa histórica de desmatamento, mas plenamente viável. Eu acho que o Amapá não tem quase nada, né, em termos de projetos RED, exatamente porque esbarra nessa questão da taxa histórica de desmatamento. Mas projetos maiores sim se viabilizam. E eu diria que tem outros mercados, além desse mercado clássico aí, né, de fazer um projeto que usa a taxa histórica de desmatamento como referência. Existem outros tipos de financiamentos acessíveis a esses projetos. Não só esse mercado Verra, VCS, que é o mais acessível, o que paga mais, o que tem mais demanda, mas existem outros mercados, né? Outras possibilidades de inserir projetos no caso do Amapá. Mas eu diria que para o Amapá tem todas as frentes possíveis. Todas as frentes possíveis, não há problema nenhum. E pode ser desenvolvido tanto em áreas protegidas como áreas de reserva legal, que não tem restrição de nenhuma natureza, não existe essa restrição. Claro, precisa conceber bem o projeto, né? Precisa pensar exatamente como o projeto será. Se tiver numa área pública, tem que fazer todo um processo de aproximação, né, formal, né, com as entidades. Mas eu diria que tem um grande espaço. E não tem praticamente ninguém atuando no Amapá ainda nessa área de carbono, né? Por isso, tá aí a oportunidade na mão. Professor, que eu tenha conhecimento, existe apenas um projeto ativo no sul do Amapá, que é feito pela empresa Jari. Jari. Que eu acredite, esse é o único ativo, né? E a gente vai fazer parte do seu curso e vamos capacitar uma equipe, e tem até uns outros colegas assistindo. Eu sou de Relações Internacionais, tem um outro de Relações Internacionais, tem um geógrafo e um gestor ambiental. Vamos ver se a gente monta aí um time qualificado no Amapá para a gente trabalhar essa temática. Ótimo, Lucas. Tem realmente esse do Jari, já é meio, não antigo, mas já tem um certo tempo, né? Ele pega uma parte do Amazonas, uma parte do Amapá, né? Da pega Jari o norte mesmo, do Pará. Né? Pega o norte do Norte Pará do Pará, e o não sul norte do do Amazonas, Amapá. norte do Pará. Isso, perfeito. Perfeitamente. Então tá bom, boa sorte. Espero que, né, vocês formem um bom time aí e possam desenvolver muitos projetos. Ok, obrigado, Lucas. Tem uma pergunta aqui da Maria, que veio por escrito. Ah, não, antes tem uma outra, desculpa. É da Karen. Vou atender a Karen primeiro, que ela está na ordem aqui. Boa tarde, a sensação que tive é que os projetos são multidisciplinares. Todo projeto de crédito de carbono tem que ter uma visão multidisciplinar, uma visão abrangente, digamos assim, né? De várias questões técnicas, questões econômicas, questões legais, questões mercadológicas e assim por diante. Dependendo se é um projeto florestal, por exemplo, de RED, você tem que ter a visão da floresta, você tem que ter a visão da comunidade, você tem que ter a visão da própria gestão, né? A gestão eficiente do projeto, então tem uma pegada de gestão muito forte. Ela diz, como advogada, conseguiria fazer projetos sozinho ou dependerá de mais profissionais? Olha, eu não conheço nenhum projeto de crédito de carbono que foi desenvolvido por uma pessoa só. Não conheço. Sempre você vai precisar de colegas para colaborar no seu projeto. Não tem como fazer praticamente nenhum projeto de crédito de carbono sozinho. Mas você pode gerenciar uma equipe, solicitar serviços, gerenciar os serviços, né? Eu diria que isso é essencial. Uma boa conexão com os profissionais e se valer desses prestadores de serviços é algo que é fundamental. Ela diz ainda, digo porque acho muito difícil encontrar profissionais realmente interessados na área em Rondônia. Olha, em Rondônia é o que mais tem possibilidades, tá, Karen? Eu voltei de lá ontem, né? Na verdade, hoje, né? Hoje, cheguei hoje de lá, né? Então, em Rondônia está tudo em aberto. Se você precisar de profissionais, se precisar de prestadores de serviços, se precisar de ONGs, se precisar de alguém que trabalhe em certas coisas, né? Em Rondônia é que eu mais tenho conexão, porque eu vou lá direto para lá e tem vários projetos, né? Tem vários colegas que atuam nessa área. Então, se você precisar de suporte em Rondônia, eu diria que é o estado da Amazônia que eu tenho mais possibilidade de te ajudar. Então, você está
no lugar certo, na hora certa, tá, cara? Ok, a Maria agora sim. Professor, como podemos verificar se a empresa está registrada na plataforma Verra? Do projeto você pode ver lá, né? Você seleciona os projetos Brasil, né? Você verifica, né, os projetos brasileiros. Todos é uma condição sine qua non para que aquele projeto possa ser registrado, que você faça o seu registro lá abra uma conta na Verra, né? Todo mundo. Mas inclusive, eu posso criar uma conta minha na Verra, se eu quiser, tá? Tem colegas que só vendem crédito de carbono, podem criar sua conta lá, vai pagar $500, tá? Então, é um mundo dos negócios, claro, né? Então, você pode ver, né, quem comprou, quem vendeu créditos, quem emitiu créditos lá na própria plataforma da Verra. Naqueles search, né? Você entra na Verra, entra no VCS, depois você entra lá, tem várias abinhas, você vai ver, em cada uma das abinhas, você vai procurar quem emitiu créditos, você vai ver lá as empresas. Quem fez projeto, você pode ver as empresas. Então, é plenamente possível ver lá na própria plataforma quem está no mundo do carbono, né? Pela Verra, tá? Ok, vamos na sequência agora. Tem mais alguns colegas perguntando. Agora eu... Oi, André, vamos dar mais uma abertura aqui para você fazer outras questões. Na verdade... Tá me ouvindo, professor? Tá me ouvindo? Agora sim. Deu uma cortadinha, mas agora te ouço. Não, foi só uma dúvida que foi gerada aí, que o rapaz aí do Amapá falou sobre reservas legais, né? Então, você está dizendo que a reserva legal ela pode ser usada hoje como para gerar crédito carbono. Então, vários estados do Brasil existem reservas legais, né? Então, você poderia fazer um trabalho disso. Então, o Brasil se torna um potencial bola da vez aí para gerar vários créditos de carbono com esse pessoal. Mas eu lhe pergunto, se uma reserva já é uma reserva legal, que já não pode ser desmatada, porque ela está ali protegida, né? Já é registrada, não pode ser feito nada. Ela teria praticamente zero risco de ser devastada, comparado a uma fazenda normal, que a pessoa tem lá uma fazenda, tem várias árvores. Aqui eu não estou fazendo nada, vou derrubar isso aqui tudinho, botar gado, vou criar gado, plantar soja, fazer alguma coisa. E eu vejo muito ainda, nas pesquisas que eu estava vendo, que as análises de crédito carbono vai analisar conforme os riscos de ser está prestes a ser desmatado ou não corre risco de ser desmatado. Mas aí fica meio que um contrassenso. Eu não entendi muito porque uma reserva legal pode ser colocada e uma fazenda que a pessoa tem uma área lá que pode derrubar o que quiser, não, mas aqui talvez você não vá fazer agora, não corre o risco. Fica meio que um contrassenso aí. Eu só queria tirar essa dúvida. Não, perfeitamente. Na verdade, não há um contrassenso, porque quando a gente calcula as taxas de desmatamento para aplicar e quantificar os créditos de carbono numa propriedade, por exemplo, lá na Resex Rio Preto Jacundá, é uma Resex, não é para ser desmatada, ela é uma unidade de conservação, mas em volta existe uma ameaça constante, e aquela área recentemente foi invadida e foi desmatada. Se você pegar a reserva Chico Mendes, por exemplo, no estado do Acre, ela é uma das áreas mais desmatadas do Acre hoje. Porque a força da lei no Brasil não é suficiente para conter o desmatamento. E é exatamente aí que vem, né, o crédito de carbono, para colocar gestão nessas áreas, ampliar o escopo de controle, comando e controle, para ampliar ações de proteção, para que essas áreas não sejam desmatadas. Em teoria, todas as áreas de preservação permanente, reserva legal e as UCs, previstas no SNUC, na lei do SNUC, Sistema Nacional de Unidades de Conservação, não deveriam ser desmatadas. Mas isso não é a realidade. Tá? Entendi. Obrigado. Por nada. Oi, Pedro. Você que está na vez, tudo bem? Alô, professor? Boa noite. Fala, Pedro. Boa noite. Boa noite. Professor, se a gente pensar, então, em 1.000 hectares, deixa o vendedor bem restrito, quem está vendendo carbono para CNPJs? Ou seja, CPFs vão ter poucos aí, não vão ter tantos Brasil afora, que vão ser vendedores que têm a posse de mais de 1.000 hectares.
Ou seja, nós, CPF, vamos estar mais restritos a seus intermediadores, frente a contrato, frente a networking, etc. Porque 1.000 hectares, você tira muito ali o pequeno produtor, o médio produtor, até mesmo os fazendeiros, né? Se a gente não pensar aí na grande escala, nos latifúndios. Olha, sabe, Paulo, eu conheço um proprietário que tem muitos milhares de hectares, né? Mas é verdade que a maior parte dos proprietários no sul do Brasil, na Mata Atlântica, Sudeste, praticamente, eles são menores, né? São menores do que 1.000 hectares. Na Amazônia, uma área de 1.000 hectares não é grande, né? Uma área considerada uma área média, né? Tem proprietários que têm muito mais que isso. Então, não é restrito só a CNPJ, não. E eu diria para você que é possível, e os colegas da primeira turma fizeram, eles fizeram um pool de vários pequenos proprietários do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e do Paraná, para fazer projetos em micropropriedades. Eles estão agrupando num grande projeto proprietários que têm 3 hectares de floresta, que têm 8 hectares de floresta, fazendo um grande projeto com todo esse pessoal que são CPFs, né? Que são pequenos produtores de fumicultura, de atividades de fruticultura, etc. Então, eu diria que tem espaço, sim, para agrupar projetos de menor escala. E esse 1.000 é mais para o mercado internacional, né? Na verdade, se você pensar assim para o mercado brasileiro, como eu disse, você pode fazer projetos, microprojetos, não tem problema nenhum. Aí, que o profissional, seja um engenheiro, um gestor ambiental, até um advogado, pode fazer a gestão desses projetos, né, em conjunto, porque o proprietário não sabe fazer o projeto, mas você pode agrupar esses projetos e fazer a gestão conjunta desses proprietários em pequena escala. Então, não há problema. A questão, sim, da escala existe, né, para o mercado internacional, mas para o mercado brasileiro, né, eu diria que não tem essa restrição, tá? No mercado internacional, o que viabiliza mais é acima de 1.000 hectares. Menos que isso, todo o trabalho, a logística do projeto inviabiliza um pouco, pelo que eu entendi. E se essas áreas somadas, 3 hectares, 10 hectares, 100 hectares, não precisam ser contínuas, né? Você pode Não precisa. pincelar elas em diferentes proprietários, diferentes até municípios e até em diferentes estados, desde que seja talvez dentro do mesmo bioma, ou até em biomas diferentes. Podem ser. Tem um projeto, para você ter ideia, né? É um pouco difícil a gestão, eu concordo com essa visão, né? De projetos que são muito distantes, porque aí aumenta os custos envolvidos com a logística, mas tem um projeto registrado na Verra que é do Brasil, do Uruguai, do Paraguai e da Argentina, de 4 países, né? Então é possível, sim, fazer projetos descontíguos, em áreas descontíguas, né? Eu acredito que hoje, para o padrão VCS-Verra, né, áreas maiores é o que viabiliza, áreas menores não se viabilizam. Mas existem o social carbon, carbono social, que eu vou enfocar no curso, existem outros tipos de padrões que estão surgindo, inclusive o mercado brasileiro, que essa restrição dos 1.000 hectares não se aplica, que é perfeitamente viável para outros tipos de propriedades menores. Tá? Então, um aglutinador de projeto pode fazer projetos agrupados, sim, né, para viabilizar, porque os custos fixos, né, existem. Então, quanto maior a escala, melhor. Mas podem ser projetos menores também. Eu conheço um colega que tem uma empresa que trabalha com carbono, ele faz microprojetos para compensação de emissões de pequenos empreendimentos, uma loja de esportes, uma fábrica de tinta. É um mercado mais do varejo. Então, eu diria que também há espaço para isso no mercado. Não é só big projetos, grandes projetos com escalas dessa magnitude, de milhares de hectares, de 1.000 hectares para cima. Tá bom, Paulo? Se a gente pensa nessas áreas sendo aí diferentes países, quase substituir a Oiapoque, elas vão ter diferentes também ecossistemas, né? Então, uma vai ser cerrada, outra vai ser Mata Atlântica. A Mata Atlântica deixa de lado aí para a ponderação. Mas eu estou vendo aí que a menina dos olhos é mais floresta amazônica, né? É por causa do potencial de fixação de tonelada por hectare. Os outros biomas vai ter menos, né? Apesar de que a gente fala que o cerrado é também uma floresta ao contrário, mas talvez as metodologias hoje não consideram também esse carbono fixado abaixo do solo, né? Porque quanto menor a disponibilidade hídrica, mais a planta investe em estrutura abaixo do solo. Quanto mais a disponibilidade hídrica, mais ela fica na superfície, porque ali ela consegue também se virar durante 12 meses no ano.
Olha, é considerada, sim, a biomassa abaixo do solo nos cálculos, não só a biomassa acima do solo, primeiro, né? Um ponto bem importante. E, claro, fazer um projeto que tem, vamos dizer, pegue Cerrado, Caatinga e bioma amazônico, é um pouco complicado isso. Eu diria que é melhor fazer projetos em cada bioma, em cada fisionomia, para ter particularidades, porque senão começa a ficar um pouco difícil a gestão disso. Então, eu aconselho sempre fazer projetos no mesmo bioma, com certa proximidade, capacidade de gestão melhor, mas sim, tanto no Cerrado quanto na Caatinga, nós vamos considerar, aliás, na Amazônia também, a biomassa abaixo do solo, ou seja, não é só a biomassa acima do solo. E não é pela capacidade de fixação, ao contrário do que todo mundo pensa, muitas vezes, não é pelo crescimento da floresta, é quanto você deixa de emitir por não desmatar a floresta. Tá? Esse é o ponto principal para projetos RED. Para projetos ARR, que é reflorestamento, aí sim conta o crescimento, tem uma curva de crescimento, e aí nós fazemos o cálculo em cima da biomassa acima e abaixo do solo, que cresce ano a ano na floresta. Tá? É isso. Professor, você consegue dar um exemplo numérico, assim, se por altos, estimado, 1.000 hectares, fixou tanto de carbono e vendeu no mercado numa média de tanto? Fazer tanto nesse lado internacional, que seria 1.000 hectares, uma coisa bem redondinha, fácil de fazer cálculo, né? Sem muita vírgula, sem muito fracionamento. Num projeto de reflorestamento, vou falar de reflorestamento, fixa, em média, depende do bioma, mas na Mata Atlântica, 12 toneladas de CO2 equivalente por hectare ano. 12. Então, você vai ter, né, 12 mil toneladas por ano. Tá? E hoje esses créditos no mercado valem por volta de 20, 25, 30 dólares cada tonelada. Então, basta multiplicar por 5, você tem a conta aí, 12 mil vezes 20, que seja, vezes 5. Tá? É mais ou menos são esses os valores. Para projetos RED, hoje os valores gravitam em torno de 12 a 15 dólares a tonelada. E cada floresta na Amazônia gera mais ou menos de 1 a 5 créditos de carbono por hectare ano. Mas tem lugares que geram 7, 8, 12, até mais. Depende se é muito desmatamento na região, gera mais. Regiões muito remotas, lá no norte do Amazonas, talvez em algumas regiões bem afastadas dos focos de desmatamento, gera 1 crédito de carbono por hectare ano. Tá? E esses créditos valem por volta de 12 a 15 dólares. Eu vou ter que partir para uma outra pergunta para respeitar aqui a sequência. Tá bom, Paulo? Ok. O Dário. E no Tocantins, temos projetos? Sim, temos projetos. Eu estive em Tocantins aí uns dias atrás, né? Uns 12 dias atrás, fomos ver. Inclusive, Tocantins tem um grande potencial para projetos de carbono no solo. Agricultura, projetos de agricultura regenerativa. Eu visitei um proprietário lá que ele tem as condições perfeitas para fazer um projeto de carbono no solo, né? Porque ele usa cobertura verde, ele usa várias técnicas que aumentam a quantidade de carbono no solo. Estou aguardando ele mandar os dados para eu analisar o potencial dele. Tocantins tem potencial para o agro, para a pecuária, manejo de dejetos animais, tem potencial para projetos florestais também, tá? Tem projetos já registrados na Verra. Você pode ver lá, inclusive, na plataforma, tá bom? Ok, nós estamos aqui já com o tempo quase que estourado, mas eu vou dar mais uma oportunidade a alguns colegas que se inscreveram para não deixar de atendê-los, tá bem? Vamos abrir aqui a palavra a Daiane. Oi, Daiane, tudo bem? Eu não sei se a Diana está na vez. Diana ou Daiane? Tem duas. Tem a Diana e a Daiane. Você está na frente, Diana, desculpa, a Daiane na sequência. Eu acabei de checar aqui. Obrigada, professor. Não, passando para lhe dar um oi, agradecer o curso. Minha formação é Química Industrial, estou iniciando na área, não desconheço ainda, e me matriculei no curso, então, no próximo curso grande. Queria pedir para o senhor fazer um comentário breve a respeito de indústria de tratamento de efluentes, se a gente tem possibilidade aí de geração de créditos em função de eliminação de gases de efeito estufa, e se temos algum benchmarking aqui no Brasil. Sim, obrigado pela pergunta, Diana. Sim, temos projetos, né, em estações de tratamento de efluentes de unidades de abatedouros de animais, né, frigoríficos, também fábricas de celulose e papel, laticínios, entre outros. Então, sim, temos um potencial de geração de crédito de carbono, porque gera um metano, né, esses efluentes, né, esses resíduos líquidos.
Então, nós temos, sim, possibilidades aqui no Brasil. E temos vários projetos registrados, tanto no MDL, no Mercado Regulado de Carbono, lá na época do Protocolo de Kyoto, quanto na Verra. Vocês podem ver o caso, o benchmark pode ser, por exemplo, a celulose Irani, aqui em Santa Catarina, que é nosso parceiro constante aqui. Eles têm projeto de termoelétrica, que é diferente, né? E tem também projeto de efluentes na indústria de celulose. Eu diria que esse é um exemplo que você pode seguir, mas temos outros, vários outros. Maravilha. Aprendemos, então, no curso aí. Até mais, professor. Isso, eu vou falar sobre isso, inclusive, no curso, tá? Show. Ok. Oi, Daiane, tudo bem? Tá por aí? Ela levantou a mão. Enquanto a Daiane não nos... Ah, tá lá. Oi, Daiane. Não te ouvimos. E não te vejo também. Enquanto ela se prepara aí, tem uma pergunta que diz aqui. Poderia falar um pouco sobre IREC? Existe quantidade mínima para venda? Não, não existe quantidade mínima para venda. IREC é créditos de energia renovável, né? Créditos de energia renovável. É um pouco diferente de crédito de carbono, mas também é uma possibilidade de venda de ativo ambiental para aquelas unidades geradoras, né, de créditos que geram energia renovável. São créditos de energia renovável, são quantificados por megawatt-hora e não por quantidade de CO2, mas existe uma relação entre as duas coisas. Então, IREC é bem fácil de registrar, é fácil de vender, tem um preço menor que crédito de carbono, né? Mas sim, é possível perfeitamente vender quantidades menores. Quantidades muito pequenas, às vezes os compradores não se interessam, é verdade, mas no geral existe espaço para qualquer quantidade, tá? Tem uma pergunta também da Maria. O crédito de carbono no Brasil é tributado? Sim, existe tributação. Uma área pode ser inserida em projetos já existentes? Uma área pode ser inserida em projetos já existentes. Não entendi essa pergunta. Será que quer dizer? Uma área pode ser inserida em projetos... Se existe um projeto de crédito de carbono, né, não pode fazer um projeto em cima dela, né? Certo? Uma primeira resposta é essa. Mas talvez, se você quiser a pergunta, eu posso tentar ser mais claro, tá? Daiane está aí? Ela levantou a mão, mas ela não está falando. Uma pergunta do Avelino. Para facilitar o entendimento sobre a questão da adicionalidade, seria correto dizer que o mercado voluntário não há impedimento de um projeto em que já exista uma restrição legal, ao contrário de um projeto na modalidade MDL? Existem mais aberturas. Por exemplo, no MDL não tinha RED. Não existe RED, né? REDD, né? No MDL só existia reflorestamento, energia, dejetos, indústrias. Só esses 4 principais ramos, digamos, setores, né, que você poderia propor projetos. No caso de AFOLU, que é agricultura, florestas e outros usos da terra, somente o reflorestamento. Então, no caso específico do RED, nem existia lá no MDL, portanto, foi uma abertura que o mercado voluntário deu, porque, em tese, segundo a pergunta do próprio André, né, acho que foi o André que fez essa colocação, se a área já está protegida, crédito de carbono, por que gerar crédito de carbono numa área que já está protegida? Mas não é bem assim, né? Acho que já ficou esclarecido isso, né? Então, as questões de adicionalidade são diferentes no mercado voluntário. Seguem as premissas, né, as premissas do mercado de carbono, dos padrões de carbono, porém, são diferentes, porque o mercado voluntário é distinto do mercado regulado, que é o caso do MDL. Tá bom, Avelino? Tem uma outra questão da Bruna. Um projeto de ILPF poderia originar projeto de crédito de carbono? Claro, com certeza. Não tem menor problema. Pelo contrário, é um dos projetos que mais vai crescer, eu acredito, nos próximos tempos. Hoje nós vivemos a era dos projetos florestais, RED. E vamos, na sequência, valorizar mais projetos. Reflorestamento, principalmente, e projetos de agricultura regenerativa. E o ILPF, integração, lavoura, pecuária, floresta, é uma das modalidades de agricultura regenerativa que está muito em alta. Perfeitamente é possível. Aliás, vai ser um dos preferidos, né, do mercado doravante. Tá bem, Bruna? Pode sim, com toda certeza. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui que me perguntou. Tá, tem uma outra aqui chegando. O projeto de energia solar que precisou desmatar para a implantação de placas viabiliza o mercado de carbono. Veja só, né? Todos os projetos de crédito de carbono têm que ter
avaliação de impactos ambientais. Se teve emissões, vai ter que primeiro compensar aquelas emissões para depois o excedente ser comercializado. Okay? Então, é isso. Mas tudo isso precisa passar por, né, a elaboração do projeto, nós temos que, né, fazer toda uma análise e seguir com a validação, verificação, certificação do projeto de energia. Né? Tem uma pergunta do Ricardo. O professor poderia replicar os projetos para países amazônicos vizinhos? Perfeitamente. Tá? Nós estamos com uma oportunidade aqui na Colômbia, por exemplo. Quais seriam as limitações além das questões regulatórias de cada país? Abordará esse tema no curso? Não, eu não vou tratar especificamente disso, mas tudo que você precisar saber, aliás, isso é válido para todos os colegas, tudo que você precisar saber, eu posso falar. Tá? Tenho tido essa experiência com a Colômbia. As coisas são muito diferentes, país a país. Na Bolívia, né? Na Colômbia, outros países aí. Na Guiana, agora tem um colega, nós vamos trabalhar com a Guiana. Tá? Aqui no Guiana Inglesa, né? Se quiser. Existem muitas variantes, muitas mudanças em termos de marco regulatório, de leis, mas eu diria que é possível, sim, não há nenhum problema, só tem que respeitar as questões legais. Inclusive, tenho analisado projetos na África, em outros continentes, na Índia, etc. Então, a gente tem que ficar antenado e pedir um apoio, né, de quem entende um pouco mais do marco regulatório desses países. É fundamental isso, porque a gente não consegue abranger tudo. Mas a gente vai aprendendo, né, também a lidar com essas situações fora do nosso território. Então, assim, eu não vou ter condições, né? O curso também não dá para responder 100%, mas com certeza, né, dessas dúvidas de outros países, mas nós vamos dar sim insights com relação a essas questões de outras frentes, né, de projetos. E se você tiver dúvida, né, sobre questões de outros países, né, fora do nosso Brasil, perfeitamente nós vamos atender, né, todas as suas demandas. Aliás, numa das turmas tinha uma colega da Argentina, né, a Beatriz, né, da primeira turma, que a gente esclareceu vários pontos para ela e foi muito positiva a interação também com os colegas da Argentina. Acho que teve também de outros países, da África, alguém também de vários colegas que foram alunos de outros países aí, nas turmas anteriores. Mais alguma questão? Aqui tem o Pedro. O Pedro acho que levantou a mão e está na vez. Oi, Pedro. Professor, atividades de agrofloresta podem ser calculados o crédito de carbono nessas respectivas áreas paralelo ao desempenho da respectiva atividade? Sim, áreas de agrofloresta também são alvo de projetos de crédito de carbono. Podem ser, dependendo se a quantidade de cobertura florestal da agrofloresta for mais que 30%, ela passa a ser tratada como floresta. Se ela tiver menos que 30% de cobertura de copo, seja uma agrofloresta mais aberta, ela entra no escopo agricultura regenerativa. Mas em ambas é possível, sim, gerar crédito de carbono. Tá? Entendi. A maior parte dessas áreas, se a gente for olhar, vão ter muitos proprietários com posse só da terra. Não chega ao nível máximo de ter escritura. É possível, com documento de posse, eles entrarem somando assim seus 10 hectares, 5 hectares, cada um com a sua fração? Olha, uma das condicionantes, sabe, Pedro, para projetos de crédito de carbono, que tem a regularidade fundiária da terra. E a posse não é um documento firme, né? Então, tem algumas restrições, sim. Eu aconselho fortemente, antes de mais nada, regularizar, do ponto de vista fundiário, essas terras, para que elas estejam plenamente... Perfeito. Um comentário bem rápido. Quanto maior a taxa de desmatamento da região, melhor o potencial do crédito de carbono. Eu entendi isso na pergunta dos colegas. Isso mesmo, exatamente isso. É bem isso. Tá? Porque aí tem uma ameaça maior. Disso? Como? Por que a lógica disso? Uma área que está mais ameaçada precisa ser mais protegida. Vamos incentivar mais financeiramente a proteger essas áreas mais ameaçadas. Essa é a lógica. Então tá, joia. Pedro? Agradeço o carinho aí. Por nada, imagine. Oi, Letícia, você também está na vez aqui? Pode falar? Boa noite, Vinícius, na verdade. Eu entrei pelo Zoom da minha esposa, mas não queria perder a aula, acabei ficando aqui mesmo. Tá bom, Vinícius. Primeiramente, agradeço, né, ao professor Sanqueta, foi muito esclarecedora a aula, agradeço a todos. E uma dúvida rápida, né, que já extrapolou bastante seu tempo. Eu sou consultor da área de TI e em vários projetos que a gente trabalha, a gente digitaliza serviços e consegue reduzir drasticamente o consumo de papel, né?
especificamente, coisa da casa de milhões. E isso a gente já tem até um cálculo assim, bem básico para converter isso em árvores que não foram desmatadas, destruídas, né? Assim, está muito no campo da abstração ou é possível gerar créditos de carbono dessa forma também? No caso, pela prevenção, né? Não reflorestamento. Entendi. Olha, Vinícius, é o seguinte, todo projeto, por essência, projeto de crédito de carbono, deve promover reduções de emissões. Se ficar demonstrada que há redução de emissões de gases de efeito estufa, né, há sim possibilidade de encaixar em algum escopo de projeto. Existem vários, assim, 15 tipologias de projetos. Essa poderia ser, por exemplo, em resíduos, né, resíduos sólidos, né, evitar resíduos sólidos. Sim, existe essa possibilidade. Hoje em dia, existe uma coisa bem interessante, que é o mercado de crédito de plástico, que eu falo um pouco também no curso aqui, que é uma nova frente. Então, estão surgindo novos ativos ambientais. Quem sabe um dia teremos créditos de papel, né? É possível, né? Pode ser. Hoje, créditos de plástico, existem projetos. Na própria Verra, né? Tem um padrão para créditos de plástico. Mas voltando à tua pergunta, né? Ao fundo da sua pergunta, eu diria que sim, reduzir resíduos, se comprovado, isso pode sim gerar crédito de carbono. Mas isso precisa ser, né, bem delineado, demonstrado e dizer, ó, se eu gerar tanto de papel, eu vou ter tanto de emissão. Esse é o cálculo que tem que ser feito, precisa ser dimensionado essa quantidade. Se você tem essa dimensão e evita essa emissão, sim, o projeto, em princípio, tem elegibilidade para o mercado, para os padrões de mercado. Ok? Perfeito, obrigado. Por nada. Tem uma pergunta aqui agora sim, a Daiane, tá? Ela diz que está com problema no microfone, né? Sobre a documentação da propriedade, CCIR, TR, CAR, etc. São os documentos, né? Que são de propriedades rurais. Tem que estar em dia? Olha, diz lá, né? Que deve haver a demonstração de toda a regularidade fundiária e ambiental da propriedade, tá? Porque os padrões foram feitos para o mundo, não só para o Brasil. No caso do Brasil, tem essas questões regulatórias que precisam ser seguidas, né? CAR, ITR e tudo mais. Eu tenho checklist de documentos, né? Documentação, são 18 projetos, 18 documentos, não 18 projetos, 18 documentos que são requeridos para projetos em áreas rurais ou em áreas florestais, como queiram, né? E, sim, você precisa ter essa regularidade, né? Ter toda essa documentação, georreferenciamento e tudo mais. Se você não tem, pelo menos o básico, que é, né, demonstração da regularidade documental, já no início. Os outros você pode fazê-lo ao longo do tempo, ao longo do desenvolvimento do projeto. Então, você não precisa sair com tudo já 100%. Ah, tem uma questão de ITR que preciso regularizar. Então, você pode fazê-lo ao longo do tempo de vida do projeto. Mas, pelo menos, né, a documentação cartorial, né, documental, tem que estar regularizada para não suscitar dúvida, né? Porque senão na validação, que é uma auditoria em terceira parte, eles vão dizer, mas essa terra aqui de quem é? Ah, é minha, mas é uma posse, como perguntou o Pedro, né? O Pedro perguntou, ah, mas essa posse pode ter algum conflito, não pode ter? Entende? Na auditoria isso suscita questionamentos, então a gente não pode dar margem a esses questionamentos durante a auditoria. Pode ser regularizado ao longo da vida do projeto, alguns pontos, mas não pode o básico ser desconsiderado. Então, eu diria ITR, CAR, etc., podem ser resolvidos ao longo do tempo, mas os documentos básicos de cartório e a matrícula do documento, o registro documental precisa estar ok. Então, tem mais aqui. Ah, tá. Sim. Pedro, você tem a última pergunta, tá? Daí nós vamos ter que encerrar. Sim. É considerado, assim, uma renda passiva, a pessoa vem de uma vez só esse crédito de carbono, ou é como se fosse uma renda passiva recorrente, que recebe, sei lá, mensalmente, anualmente, para manter aquele acervo ambiental, florestal de pé? Porque, assim, você vende uma mata, amanhã, por algum motivo alheio a você, aquilo pega fogo. Ou então você vai manter aquilo por 10, 100 anos. É diferente, porque o pagamento é como? Ele é uma única vez você vende aquela tonelada ou é uma renda passiva que ela é recorrente? Muito boa pergunta, Pedro. É o seguinte, os projetos, tanto de conservação florestal quanto de reflorestamento, para falar da área florestal, podia falar de outros tipos de projetos, são de 30 anos em geral, a previsão, de 30 anos. E a geração de créditos, em princípio, ela é anual.
anual. Mas você pode fazer a cada 2 anos, a cada 3 anos. A regra é a seguinte, quando você tem uma quantidade razoável de créditos, você chama a verificação. A verificação é uma auditoria de terceira parte. Eles vão olhar, tá, realmente vai gerar créditos. Quanto vai gerar? 100 mil toneladas. Ok, vamos validar. Você vai gastar, porque você vai pagar para a auditoria. Então, se você tem muito pouco crédito, é melhor você acumular 2, 3 anos e gerar créditos a cada triênio. Mas se você tem uma quantidade grande, chame a verificação todo ano, pague a verificação, que você vai ter um excedente em termos financeiros. Então, se você tiver escala maior, você pode fazer a verificação anualmente. A regra é emissão anual para esses projetos, ok? Mas isso varia um pouco caso a caso. Não é só numa vez, só no final do projeto, só no início do projeto. É recorrente, é uma renda periódica, eu diria assim, tá bom? Eu não consegui responder que Aquela multiplicação que você recomendou é $20 por quanto ao ano que eu perdia a tonelagem por ano para 1.000 hectares? A gente deu um exemplo. Para reflorestamento, na faixa de 10, 12 toneladas de CO2 equivalente por hectare ano. Tá? Felicidade e paz. Vamos agora... Tem o Itacir. Itacir, você quer depois me escrever? Né? Que daí eu posso te responder, porque eu vou precisar encerrar aqui. Então, você pode escrever para nós, a gente responde para você, pode ser? Outros colegas também que não conseguiram falar em virtude do tempo, podem mandar as perguntas por escrito, que nós respondemos todas, tá? Não vamos deixar nenhuma desrespondida. E se você precisar marcar um dia uma conversa comigo, dependendo da disponibilidade, a gente pode até falar, né, individualmente. Se não, mande a pergunta por escrito, que eu vou responder. Todas elas, invariavelmente, todas elas eu respondo. Eu nunca deixo nenhuma resposta sem dar. Mas eu gostaria de dizer que as aulas de suporte do nosso curso, né, avançado sobre crédito de carbono, serão nesses moldes. Vocês podem interagir comigo, perguntar, né, a gente vai responder tantas vezes quanto vocês quiserem. Normalmente elas duram 3 horas, 2, 3 horas, todos os eventos aqui são 4 aulas de suporte, né, ao longo do curso, então vocês vão ter muitas perguntas para fazer, muitas respostas para as suas dúvidas. E também vocês vão fazer parte, né, do grupo de networking do curso, via WhatsApp, também, todas as dúvidas que forem surgindo, vocês vão interagindo com os colegas, a equipe de suporte vai remeter as perguntas que são comuns a mim, ou perguntas individuais, então vai ser bem tranquilo, isso esclarece muitas dúvidas, né, tira bastante, né, questões que já foram, né, levantadas por colegas, ajudam a responder ou tirar dúvidas daquelas que são de interesse de outros colegas, né. Então, nós temos também os grupos WhatsApp das turmas anteriores, das 2 últimas turmas que nós, né, e que foi muito positivo. Eles têm muitos interesses em comum, né, e assim a gente pode interagir, pode colaborar, né, ter uma ação colaborativa entre os colegas. Aí abre-se oportunidades de desenvolver projetos em conjunto, né. Então, lembrando que hoje é o último dia promocional, quem tiver interesse, né, no curso, se inscreva, a gente motiva fortemente que vocês possam fazer o curso, né? Para quem quiser continuar, né, assistindo as minhas aulas, né, livres na internet, também a gente incentiva que continue, dependendo do curso, mas a gente quer que vocês façam o curso, né? Porque é a oportunidade de vocês poderem pegar o todo, né? E poderem exercitar o conjunto da obra e poder colocar em prática, né, a atividade profissional no mercado de crédito de carbono, na elaboração de projetos de crédito de carbono. Tá bom? Então, agradeço a vocês, né, no domingo estarem aí, né, interessados nesse assunto, que é um assunto emergente, um assunto bem importante, e aproveite a oportunidade de fazer o curso agora que ele está em promoção. A partir de amanhã, daí já em outra condição, tá bom? Meu grande abraço, um bom final de domingo e nos vemos em breve aí em outras oportunidades. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado, boa noite. Boa noite.